escarnece de Deus, aleluia. E também está escrito, mas antes temei aquele que tem o poder de te lançar no fogo do inferno. Glória a Deus. Duas palavras, aqueles que zombam de Deus, se não, aleluia, se arrepende, mas no momento que riem, felizes, zombando de Deus, Deus estará assinando o nome no inferno, glória a Deus. A morte é para todos, glória a Deus, todos vão experimentar a morte. Enquanto vivem zombando de Deus, escarnecendo de Deus, vem a morte, chega, aleluia, Jesus disse, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então vem a vergonha, o sofrimento eterno, porque diz na palavra que ninguém escarnece de Deus. Aleluia, grande Golias, estava escarnecendo de Deus. Aleluia, Deus. Aleluia, levantou o menor entre eles, glória a Jesus. Davi fez o que nós todos deveremos fazer, aleluia, que é defender o nosso Deus no meio dos escarnecedores. Sermos fiel a Deus no meio dos infiéis. Como Daniel também foi, depois de assinar o decreto, glória a Jesus, que pedia ele de orar, ele continuou orando. Glória a Deus, mesmo o gigante Golias afrontando o povo de Israel, vendo carnalmente que ele era mais forte, Davi foi lá enfrentá-lo, porque zombava do grande Aleluia. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Davi chegou para ele e disse, tu vens a mim com espada e com lança, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Antes disso, aleluia, Davi disse, quem é esse circunciso que ousa afrontar o Deus de Israel? Davi defendeu o grande Deus poderoso, foi fiel com Deus. E quem é fiel com Deus, Deus é fiel com ele, aleluia. Deus não desprezou, Deus não desamparou, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas foi com ele, pegou uma pedrinha e lançou sobre Golias. E Deus no mesmo instante tirou a vida de Golias, incrustou, jogou por terra, em pó, porque ninguém zomba do grande Deus poderoso. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. O povo de Israel estava sendo afrontado, perseguido, mas Deus escolheu, aleluia, a Moisés. Glória a Jesus. Havia uma dança, glória a Deus, de bebês homens, aleluia, porque o povo do Egito estava com medo do povo de Israel se multiplicar e guerrear, aleluia, contra eles. Mas a palavra afirma, operando Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o agir de Deus. E Deus também não precisa de um exército para derrotar um povo, uma nação. Deus não precisa de ninguém. A palavra afirma que um anjo só matou 700 mil soldados que guerreavam contra o povo de Israel. O anjo do Senhor somente passava entre eles e eles caíam mortos, porque Deus não precisa de ninguém. É nós que precisamos do grande Deus. Grande Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Nasceu de Moisés, Deus livrou ele da morte, glória a Jesus. Aleluia. Livrou ele da morte, aleluia, da perseguição, glória a Deus. Porque quando Deus escolhe alguém para uma obra, Deus livra, Deus da morte e vem afrontar. Por quê? Porque Jesus é o pão. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus em Mateus. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Por isso a morte não tem poder quando Deus não permite. Porque é-me dado todo o poder no céu e na terra. Glória a Deus. Ali Moisés cresceu, aleluia. Viu um povo, glória a Jesus, de sua nação. Moisés cresceu no Egito, mas o sangue dele era israelense. Viu israelense sendo morto, teve raiva e compaixão, matou aquele Egito, porque Moisés amava aquela pátria na qual era dele. Muitos zombam da pátria, glória a Deus, mas essa, na verdade, é uma das pátrias mais bem abençoadas pelo grande Deus. Se a gente vê, aleluia, na África, tem gente que mata o seu próximo para comer a sua carne.
de tanta fome que padecem. Planta uma semente naquela terra e não nasce exatamente nada. Aqui, glória a Deus, plantamos, aleluia, uma semente aqui nessa terra e ela nasce bonita, formosa, porque, aleluia, é uma terra abençoada por Deus. Não tem nada de amaldiçoado. Deus também deixa essa pátria longe nas guerras. O tormento das guerras, glória a Deus. Sabe qual é o tamanho do tormento das guerras? De máquinas, homens armados atirando nos outros, glória a Deus. O tormento que eles passam é incomparável. A gente vê de longe e pensa que não é nada, mas quando vai chegando perto daquele lugar já vem tremendo. A alma já treme, já se angustia, glória a Deus, porque é terrível a guerra, glória a Deus. Deus é uma pátria abençoada por Deus. Palmas para Jesus, aleluia. Glória a Deus. Moisés, aleluia, tambou aquele e fugiu. Mas Deus tinha um plano na vida de Moisés, exatamente naquele lugar onde ele estava, aleluia. Outro também que fugiu, glória a Deus, diante da face de Deus, aleluia, foi Jonas. Glória a Deus, quando Deus fala uma coisa que vai te levar em certo lugar, glória a Deus, e Ele fala que vai levar, Ele vai levar, aleluia. Por bem ou por mal. A desobediência não leva à morte nesse caso, porque Deus prometeu algo e Ele está escrito na palavra que Ele é fiel. Mas, glória a Deus, aleluia, fazendo essas coisas, fugindo de Deus, vai por bem ou por mal, como fez Jonas. Fugiu diante da face de Deus, aleluia, iria para Tarsis. Jonas vai para Tarsis, proclama contra ela. E Jonas disse: eu não irei, não vou de jeito nenhum. Fugiu, glória a Deus. Ele faleceu um grande tormento, aleluia. Faleceu uma grande angústia, aleluia. Pensa num grande oceano bravo, aleluia, afundando aquele barco. Você olha para aquela imensidão de água, aleluia, não vê nenhum refúgio, não vê nenhuma salvação, uma angústia muito incomparável. Ainda mais quando pegam você e lançam no próprio mar em fúria, glória a Deus. Aí é uma angústia incomparável mesmo, glória a Deus. Grande angústia Jonas passou. Deus enviou um grande peixe, glória a Deus, e engoliu a Jonas. Dentro do grande peixe, aleluia, Jonas clamou em Jonas capítulo 2, aleluia. Jonas clamou a Deus, pedindo misericórdia. Me tira desse inferno, aleluia. Me tira daqui, glória a Deus. A palavra afirma que a ira de Deus dura um momento, mas o seu amor é infinito e para sempre. Deus ouviu a oração de Jonas, mandou aquela baleia cuspir Jonas na praia. Jonas foi salvo. A palavra afirma que Jonas glorificou a Deus, exaltou o nome santo do Deus. Mas Deus prometeu que tinha um grande plano, um plano na vida, aleluia, de Jonas, que era ir em certo lugar e pregar a palavra. Glória a Deus, Deus deixou para lá? Não, ele livrou, aleluia. Jonas glorificou, aleluia, mas Deus foi lá outra vez para Jonas e disse novamente: vá para Tarsis, proclame contra ela, palmas para Jesus, aleluia. Oh, glórias a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Deus! Jonas Santo Deus de poder e glória. Aleluia, o desejo que Deus tinha Deus na vida de mistério, Jonas. Deus Moisés santo, também aleluia. fugiu, aleluia, de onde Deus tinha um plano Glória, naquela vida. glória, glória a Mas Deus Deus. de volta. Glória a Deus, através Aleluia, da Jesus casa à frente. Cristo. Deus mostrou, aleluia, das Glória a maravilhas. Jesus, O glória a cajado Deus. transformou em cobra. Pegou aquela cobra e transformou em cajado outra vez. Glória a Deus, mas Moisés entendeu e disse: ah, Senhor, Jeová, esse que não sei falar, glória a Deus. Ali naquele momento Deus tirou com Moisés por causa da teimosia de Moisés e disse: quem fez a boca do homem? Não foi eu, Senhor? Vá, pois, agora, aleluia. Quem é que enche de graça? Quem é que enche, aleluia, de sabedoria? Quem é que enche do Espírito Santo? É o Senhor Deus poderoso. Vá, pois, agora. Palmas para Jesus, aleluia. Só o Senhor é Deus. Glória a Deus. E então a ira de Deus acabou, como eu já disse, que a palavra de Deus afirma que a ira de Deus por um momento, mas a sua benignidade, ela é eterna, para sempre. Ali a ira de Deus acabou e Deus anunciou, aleluia, a Moisés e disse:
Vai que eu ferirei o povo do Egito, aleluia, com as minhas maravilhas. Então, glória a Deus, Moisés pegou o cajado e foi, mostrou sinais. Eita, glória a Deus. Aleluia, o cajado virando em cobra, aleluia. Mas Deus prometeu, eis que eu ferirei. Ali não é uma ferida, é uma maravilha, glória a Deus. Eita, o cajado sendo transformado em cobra, isso não é ferir, é ver uma maravilha, um milagre grande de Deus. Mas Deus prometeu ferir. Glória a Jesus, o povo não aceitou. Foi passando o tempo até que chegou a promessa de Deus se cumprindo ali. Deus foi ferindo o povo do Egito com as pragas, glória a Deus, com as rãs, capulhosos, aleluia, as águas transformando em sangue, até que chegou, aleluia, aquele povo foi endurecendo o coração, glória a Deus, aleluia, até que chegou na praga mais terrível, que foi a morte dos primogênitos de Faraó, até que Faraó, aleluia, glória a Deus, aceitou, disse, vá, pois agora, vá, seja liberto. O povo de Israel foi liberto, glória a Deus, aleluia. Deus feriu aquele povo, até que, enfim, Faraó deixou ele ir. Porque disse na palavra de Deus, arrependei-vos ou perecereis. Aquele povo não se arrependia de nada, glória a Deus. Seguia na incredulidade de seus corações, no endurecimento de seus corações. De nada se arrependia. A palavra afirma, Jesus mesmo disse, arrependei-vos ou pereceremos. É chegado a vós o reino de Deus. Até que aquela, glória a Deus, aquela palavra de arrepender estava indo embora, glória a Deus, estava chegando a hora de perecer, porque não se arrependeu de seus maus caminhos. Palmas para glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Até que estava chegando o momento daquele povo perecer, glória a Deus, aleluia. Mandou embora, estava indo o povo, glória a Deus, o povo de Israel indo embora, aleluia, para sua pátria, até que, glória a Deus, outra vez Faraó endureceu seu coração, nada arrependido, endurecido, glória a Deus. A palavra afirma que devemos ter um coração arrependido diante de Deus. Qual é o principal e único sentimento, glória a Deus, que um pecador deve ter, aleluia? É o sentimento de arrependimento, aleluia. Este é o único, porque se não se arrepender, não verá o reino de Deus. Aleluia. De maneira nenhuma entrará no reino de Deus. Palmas para Jesus, aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Até que Faraó endureceu seu coração mais uma vez. Mas aquele povo, glória a Deus, estava indo rumo a perecer mesmo. Glória a Jesus. E ele disse, vá atrás destes e mate todos. Todo o povo de Israel. Chegou no momento, aleluia, impossível, glória a Deus. Momento impossível na vida daquele povo de Israel. Mas o Deus que nós servimos, Ele é o Deus do impossível. O Deus que tudo pode fazer. O Deus que cura os enfermos. O Deus que ressuscita os mortos. O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que nós servimos. O Deus que aquele povo de Israel servia. É o Deus do impossível. Palmas para Jesus. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Chegou, aleluia. Foram, glória a Deus, preparados para matar aquele povo de Israel. Mas Deus era com Israel, glória a Deus. Como disse antes, Deus amava Israel. E ai daquela nação que tocava naquele povo. Agora vamos ver o ai daquela nação, glória a Deus, daquele povo, aleluia, do Egito. Chegando, glória a Deus, aleluia, Deus escureceu tudo. Glória a Deus enviou uma chama de fogo ardente, glória a Deus, para impedir a passagem do povo do Egito, para pegar o povo de Israel. Impediu, glória a Deus, aleluia, não deixou tocar. Porque, aleluia, está escrito na palavra de Deus, que Jesus disse, ai daquele que escandalizar, tocar em um Deus de pequeninos. Quem são os pequeninos de Deus? Somos nós, aleluia. Nós somos os pequeninos de Deus. A palavra afirma, ai daquele que tocar, e melhor é que tenha um braço arrancado para fora, glória a Deus, do que este braço escandalizar.